Olá, amigos, muito bom dia. Estamos hoje para mais um evangelho do Lar Espírita Casa de Samaritano e vamos dar início aqui. Vixe, eu tô de fone, deixa eu tirar aqui. Bom dia. Tá tudo bem com o áudio, com o vídeo? Vocês estão conseguindo me enxergar e me escutar bem? Vou só aumentar aqui a nossa vibraçãozinha, a nossa frequência. Vocês estão conseguindo escutar o som de fundo? Que bom. Obrigada, Janinha. Bom dia. Que bom. Vamos esperar aqui um pouquinho, né? Uns 2 minutinhos, enquanto o Instagram vai avisando para todos que já começou, para a gente dar início à leitura do nosso evangelho. E vão avisando aí as pessoas, se vocês tiverem alguém que saibam de alguém que esteja precisando escutar o evangelho, sentir a nossa vibração de hoje, encaminha a live para que elas possam ver também. Bom dia, Thaísa. E quem não pegou seu copo de água também, eu vou até colocar o meu aqui logo, porque daqui a pouco, certeza, falarei muito. É bom beber, né? A gente vai dar continuidade ao capítulo 12. Amai os vossos inimigos, e os itens de hoje vão ser o 7 e o 8. Eu vou pedir para que quem se sentir à vontade feche seus olhos para a gente fazer uma prece inicial, para que o estudo que a gente faça hoje seja o estudo mais propício para o nosso entendimento, que a gente consiga absorver toda a mensagem passada através do Evangelho e que nós consigamos fazer a nossa reforma íntima, para que assim a gente possa estar ajudando aqueles que precisam da nossa ajuda e principalmente a nós mesmos, para que assim nós cheguemos mais próximo e o mais rápido possível à luz, à iluminação e a Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos começar? Vamos lá. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. Aí Kardec vem trazendo a sua mensagem de acordo com o Evangelho. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade,
que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Então veio Cristo e disse: retribuir o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal, que se vos queiram fazer, se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Não, mais que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando-lhes todo o medo. Se não lhe se opusesse um freio em suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolamente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança, em dizendo para apresentar uma face quando a outra for batida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão a manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida da matéria, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Bom dia para quem entrou agora. A gente está fazendo a leitura do capítulo 12, itens 7 e 8. E aí agora a gente vai iniciar uma pequena discussão, na verdade, comentar aqui um pouquinho do que o Evangelho veio nos trazer. E aí é muito interessante, é muito rica essa passagem, porque ela fala muito bem no começo. Ela diz pra gente como as nossas vicissitudes, quando ele diz aqui que o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria pra gente, que é nascida do orgulho e da exaltação da nossa personalidade. É o egoísmo, o orgulho, o egoísmo, ele tende a nos colocar em uma posição de divisão, de separação, na verdade, dos outros seres humanos, o que nos impede de estarmos vivenciando, na verdade, o que Cristo vem nos dizer repetidas vezes sobre como nós devemos agir.
Então, é muito rica essa passagem nesse sentido de que ele reforça de que amar o próximo é muito fácil. Amar o próximo não, amar quem nós amamos é muito fácil. Mas amar os inimigos é uma tarefa meio complicada, porque nós temos orgulho, nós temos ego, nós temos uma infinidade de sentimentos e de imperfeições que tendem a sempre nos fazer com que sentimentos mais densos e mais contrários ao amor de Cristo, ao que Cristo veio ensinar pra gente, sejam valorizados. Então a gente tende, quando a gente amplia esses sentimentos que de certa forma são ruins, nós ampliamos o nosso afastamento de Deus. Quando a gente rega realmente os bons sentimentos que Jesus Cristo vem sempre ensinar pra gente, amai todos, não repelais, a ajuda aos que necessitam de ajuda. Quando ele fala, amai os vossos inimigos, se alguém lhe bater a face direita, dê a esquerda, são inúmeros os ensinamentos de Jesus para que a gente realmente faça o que precisa ser feito. Faça o que, porque na verdade verdadeira, a missão sempre vai ter uma outra pessoa, sempre vão ter circunstâncias ligadas a uma outra pessoa, a um acontecimento, a algo que faça com que nós façamos um trabalho interno de burilamento para que a gente possa realmente entrar pela porta estreita. Porque a gente sabe que quanto mais a gente vai pela porta larga, mais a gente tende a não estar satisfeito. Porque por mais que a gente possa pensar que não, vamos para festas, vamos para... não que a gente não possa fazer isso, a gente está no mundo material, a gente sabe que a gente precisa socializar, a gente precisa... Mas eu digo assim, coisas tipo, vou comprar uma... Por exemplo, a pessoa tem muito dinheiro e não tem coragem de comprar uma cesta básica para dar para outra pessoa. Eu já tô entrando em outro tema aqui, mas enfim, é porque isso me veio na cabeça e eu quis falar aqui. Mas é essa a outra face, que a gente também tem a dificuldade de... A gente tem uma facilidade imensa, na verdade, de não enxergar as coisas que a gente faz. A gente sempre procura justificativa para os erros que a gente comete e, ao mesmo tempo, a gente é ferrenho em julgar, em condenar os erros dos outros. E muitas vezes, os erros que os outros cometem conosco são infinitamente menores do que os que a gente comete com as outras pessoas. Pode até ter sido com essa mesma pessoa, mas com as outras pessoas. Porque nós sabemos que nós somos imperfeitos e que nós estamos em prova e expiação o tempo todo. Nós estamos no deverzinho de casa mesmo. E isso tem que ser feito o tempo todo, vigiar e orar o tempo todo, porque nós não podemos sair do foco de prestar atenção no que a gente faz, no que a gente veio fazer aqui na Terra e para onde nós queremos ir, porque tudo que a gente faz vai determinar se a gente está se afastando ou se a gente está se aproximando de Deus. Então a gente tem que ter muito consciência do que a gente realmente está fazendo. Eu enumerei aqui alguns pontos para a gente ir conversando. Quando ele fala aqui que aquele que nos ofende... Não, calma. Dai aquele que vos pedir e não repilais aquele que queira tomar emprestado. Muitas vezes a gente não entende o que o Evangelho traz pra gente, porque a gente precisa meio que ler nas entrelinhas para poder compreender a mensagem. E aí, o que ele diz aqui pra gente querer dar aquele que vos pede é porque muitas vezes a pessoa, ela precisa de alguma coisa e ela só tem como demonstrar com aquilo que ela tem internamente. E muitas vezes ela nos agride, ela nos ofende e aí a gente fica naquele negócio de
a gente se fere com muito pouco, como eu falei aqui para vocês, né? Então a gente tem que perceber isso, que se ele tá ofendendo, ele está sendo um instrumento para que nós exercitemos a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor ao próximo, porque é isso, sempre vai ser isso, sempre nós estamos ligados o tempo todo, e se a gente não tiver consciência disso, a gente entra nos labirintos das relações e não consegue andar adiante nos passos evolutivos que a gente tem que dar. Vou só tomar uma água aqui, só um minuto. E como eu falei aqui para vocês, a nossa compreensão, ela é muito limitada. Realmente, a gente tem um certo embaçamento na lente dos nossos óculos, na lente da visão para quem não usa óculos, enfim. Mas a gente tem essa característica de a coisa está acontecendo na nossa frente e a gente tem dificuldade de enxergar, por conta da nossa limitação ainda de enxergar com mais claridade, por conta do nosso orgulho, por conta da exaltação da nossa personalidade. Porque quando a gente exalta a nossa personalidade, a gente se vê como uma separação do outro. E não existe separação do outro. Porque se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue dar uma outra face para aquele que necessita dela, a gente tá tendo uma dificuldade aí nas nossas ações. Então, é muito importante da gente saber o que a gente está fazendo, os trilhos que a gente está realmente trilhando, porque é muito complicado realmente da gente abandonar os nossos padrões, da gente de uma hora para outra adotar uma nova postura. Só que de pouquinho em pouquinho, se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, já dizia, né, Jesus, há como ter uma mudança. A gente não pode se limitar, não pode fraquejar, a gente não pode, porque vão existir as dificuldades, vão existir os obstáculos, e a gente tem que estar lá, perseverante e na missão, porque ela não vai deixar de existir. Quanto mais a gente tiver consciência das coisas que a gente faz, do que a gente quer para a vida da gente, mais vão vir coisas que vão nos aprimorar, que vão ser mais difíceis, mas que vão aprimorar mais ainda o espírito da gente. Porque a gente precisa desse aprimoramento, a gente precisa realmente fazer, porque a gente vive numa crosta ainda muito densa por conta de todo o padrão de reencarnação. A gente não sabe também até que ponto nós temos uma vivência de vingança, de relacionamentos feridos com uma outra pessoa. Muitas vezes não é só dessa vida, muitas vezes são coisas carregadas lá de trás e que precisa realmente de muita força de vontade, de perdão, de aceitação. E é mais fácil quando a gente coloca os nossos olhos para entender realmente o que foi que Cristo quis dizer isso pra gente. É muito importante que a gente, todos os dias, faça a abertura do Evangelho, mesmo se você não fizer o estudo todo dia do Evangelho, mas que se você estiver num momento de aperreio, você pega o Evangelho e abra aleatoriamente. Com certeza ali vai sair uma mensagem de Jesus Cristo para você. E aí a gente tenta entender realmente o que está acontecendo e o que Jesus quer nos dizer com aquela mensagem. Porque sempre vai ter um ensinamento, sempre vai ter. Para aquele que pede, sempre haverá uma resposta. Então, que busquemos essas respostas. E aí, esse trecho também fala muito relacionada à questão da diferença da lei mosaica para a lei de Jesus Cristo. Porque na lei mosaica era dito dente por dente, olho por olho, dente por dente. Já Jesus Cristo diz, se quiserem lhe bater uma face, dá-lhe a outra. Então, o que ele quer nos dizer aqui é que tem que haver uma mudança
uma mudança que muitas vezes a gente quer ver mudança do comportamento do outro. Mas se a gente começa a mudar nossas atitudes, se a gente começa a mudar nossa forma de pensar, se a gente começa a mudar os nossos pensamentos, e isso vai gerar uma mudança, quer queira, quer não, essa mudança vai ser ocasionada por conta dessa nossa mudança, porque vai ter uma mudança vibratória muito grande também. E a gente tem que sempre estar muito confiante, prestando muita atenção realmente no que Deus, através dos instrumentos, porque não vai ser Deus, dai-me paciência, e Ele vai jogar um bálsamo de paciência em cima da sua cabecinha. Isso não vai existir. Se todo mundo está aqui hoje, é porque a gente sabe que essa paciência é dada em forma de exercício. E a gente precisa desse exercício, porque se a gente não faz repetidamente da forma como deve ser feito, a gente não aprende a fazer. E a gente tem a dificuldade de fazer pelo amor. Então a gente aprende como é que a gente quer aprender pela dor, enfim. E aí a gente vai repetindo, reprovando, repetindo, até que a gente aprende. Mas a gente vai aprender. Então é mais fácil que a gente modifique, que a gente tente fazer essa reforma íntima para que esse processo seja mais breve, para que ele seja mais rápido, para que a gente possa realmente ascender de uma forma mais programada, assim como nós todos fomos programados para isso. Ninguém foi programado para sofrer, ninguém foi feito para viver infeliz, para viver na pobreza, ninguém foi feito para isso. A gente foi feito para a abundância e prosperidade de Cristo. Só que a gente não tem a capacidade de enxergar isso, porque em tudo a gente vê problema, em tudo a gente vê as chagas do outro, a gente não consegue enxergar as nossas próprias, o que é uma coisa que deveria ser a primeira de todas as coisas, porque assim que a gente consegue enxergar isso na gente, a gente compreende porque que aquilo no outro fere tanto a gente. E isso eu não compreendia, sempre me foi falado isso, muitas vezes foi me falado isso, eu não compreendia até chegar a essa conclusão, porque aquilo que no outro te incomoda, quer dizer que ressoa em você. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, muita atenção mesmo, porque tá todo mundo ligado. E se tá todo mundo ligado aqui na Terra, é porque temos muitas coisas em comum, a nossa imperfeição ainda é muito gritante e é muito coletiva, na verdade. A gente está aqui porque nós todos precisamos desse exercício e para passar para a próxima fase, para os mundos melhores, para que a gente possa realmente vibrar em melhores energias, em mundos melhores, em vidas melhores, que é o que todo mundo quer. A gente precisa fazer o trabalho e a porta estreita é o caminho. Deixa eu ver aqui o que foi que eu coloquei mais. Aí quando ele fala aqui na questão da face direita. Quando ele fala da face direita, ele coloca bem claro aqui que a face direita é a questão do orgulho, do egoísmo, da intolerância, na verdade de todos os vícios que a gente traz, das nossas imperfeições, das nossas vicissitudes. E aí, quando muitas vezes as pessoas, nos agridem, quando as pessoas querem nos ferir de alguma forma, na verdade, ali é como se houvesse uma compatibilidade de campo energético. Porque se a gente está vibrando num determinado padrão, aquilo que é semelhante é atraído. Então, nós não somos vítimas da ação do outro sem que tenha uma pontinha de sintonia com essa outra energia. Então, muitas vezes, ele se sente afinizado para fazer aquela determinada ação conosco. Por isso, a gente tem que estar o tempo todo vigilante das nossas ações. E a gente também não pode pensar que
nós vamos viver em felicidade eterna, por que não? Aqui, porque nós estamos trabalhando para sermos melhores. E para sermos melhores, a maior quantidade de gente que precisa estar nesse ciclo precisa ser maior. Então, a gente tem que pegar o exemplo de Cristo muito com relação a isso. Porque quando ele veio, nós sabemos que Cristo sofreu muito, que Cristo passou os ensinamentos que ele queria, mas ele foi condenado, ele foi crucificado, ele foi apedrejado, enfim, ele foi realmente um símbolo pra gente de amor, mas ele também foi aquele que veio mexer com a estrutura daquela sociedade da época, porque realmente se precisava de uma pessoa, de uma divindade, na verdade, porque Jesus Cristo veio encarnando Deus, o Filho de Deus, e aí a gente tem que parar para pensar que a gente é muito... Eu não sei nem qual é a palavra que a gente pode dar pra gente, porque a gente acha que é muito merecedor de muita coisa. Mas se a gente for parar pra pensar, será que a gente consegue fazer tudo o que Cristo fez e ainda assim a gente quer ter todas as maravilhas que nem ele teve aqui na Terra? Porque a gente não vai ter todo mundo gostando da gente, a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai fazer tudo 100% certo, mas isso não quer dizer que a gente não precise tentar fazer, porque a gente precisa realmente. E aqui, nessa leitura desse capítulo, ele fala muito dessa questão de nós nos relacionarmos conosco e com o outro, dando o perdão que a gente tanto quer para o outro também, porque assim como a gente liberta o nosso coração daquele sentimento, a gente liberta essa energia que de certa forma é presa e que nos impede de momentos de uma vida mais feliz, de uma vida mais fluida, na verdade, de seguir no fluxo divino, né? Deixa eu ver aqui. E aí, como eu já falei pra vocês, o outro, ele sempre vai ser um instrumento, na verdade. E que Cristo vai pedir que a gente tenha coragem. Porque, assim, é muito difícil pra gente ainda fazer... Nós viemos aqui pra Terra, nós sabemos, temos uma ideia do que precisamos fazer para nos melhorar, para ascender a Jesus Cristo, e nós temos muita dificuldade mesmo, porque o exercício, ele é labutoso para o nosso nível de entendimento, para o nosso nível de percepção, para o nosso nível de ação, porque para ter coragem e para fazer o que Jesus Cristo veio nos ensinar para que nós façamos e sigamos o seu caminho, nós temos essa dificuldade. Então a gente precisa, por mais que a gente veja que errei, tá, vou pedir desculpa, vou orar, enfim, pedir de alguma forma que essa energia seja dissipada, porque quer queira, quer não, ela fica impregnada em nós e nos impede, ela vai nos deixando condensados, e quanto mais condensados, mais arraigados na terra a gente fica. Então a gente tem que fazer esse exercício, porque a gente precisa de coragem para seguir os passos de Cristo, a gente precisa de força e de vontade para seguir os passos de Cristo, porque nem todo mundo ainda consegue, doar um pouco do seu tempo, porque doar o financeiro a gente pode doar também, mas o importante é a gente se doar fisicamente também. O exercício da caridade envolve muito isso, a gente está participando da ação de Cristo, da ação de caridade. Então, não é um movimento fácil da gente fazer, mas que é preciso ser feito. Porque o mundo, ele vai pedir que a gente tenha um outro comportamento.
Mas a gente sabe que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então temos que ter essa compreensão de que vivemos aqui e que temos que sim viver aqui, viver em sociedade, fazer coisas que são do mundo, mas que nós precisamos, com base na teoria da vida futura, na experiência que o livro dos Espíritos nos traz, o Evangelho nos traz, que Jesus Cristo veio através dos seus ensinamentos nos dizer que nós precisamos realmente trilhar esse caminho para que nós consigamos essa evolução. Então, não é uma tarefa fácil você abdicar do seu tempo, você abdicar de coisas que provavelmente você faria para você, para estar fazendo isso para o próximo, mas que é preciso fazer. É preciso fazer. E aí, quando ele fala aqui dessa questão ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Isso que eu acabei de falar para vocês. Que a gente, por conta dessa visão materialista que nos é ensinada e da qual é tão complicado da gente se desfazer, mas a gente está conseguindo, a gente está fazendo esse trabalho. É muito complicado a gente ir para o caminho de Jesus e ao mesmo tempo estar aqui. Mas é como eu já falei para vocês. É um exercício que tem que ser feito de forma constante, porque quando ele é feito de forma constante, menos difícil é. Menos complicado vai ser e mais rápido vai ser essa trajetória. Quando ele fala na suscetibilidade das sombras também, aqui no comecinho do texto, ele vai falar que essa suscetibilidade ela vai nos impedir de enxergar as coisas como elas realmente são. Vai nos impedir de ouvir a intuição dos nossos anjos de luz, nossos anjos da guarda. E isso também vai fazer com que aquilo que nós devamos fazer seja deixado para escanteio. Mais uma vez, nos prendendo ao padrão vibratório da Terra e nos impossibilitando de caminhar ao encontro de Cristo, ao encontro do Pai. Então a gente tem que o tempo todo estar fazendo esse questionamento. Tá, eu tô aqui em casa, deitado na rede e tá de boa. Tá ok, tô aqui assistindo televisão, assistindo meu jogo de futebol, assistindo meu seriado. Mas se Cristo estivesse aqui no meu lugar, o que ele estaria fazendo? Então é bom a gente começar a parar para pensar nessas coisas, porque não adianta querer o reino de luz se a gente não faz por onde entrar nele. E o caminho, como bem escrito está aqui no Evangelho, ele vai ser mais labutoso, vai ser mais fechado, estreito. Então a gente tem que fazer as nossas atividades fitness para poder entrar nesse portãozinho aí. Vamos ver aqui. E aí também é muito, muito perspicaz a mensagem que ele fala que na responsabilidade que a gente tem de nos melhorar. Porque é muito fácil querer do outro que ele melhore, que ele mude, que ele se comporte de maneira tal. Por que é tão fácil ele fazer isso no nosso pensamento e por que é tão difícil a gente fazer isso? A gente não para pensar nisso, né? Então, o trabalho tem que ser dentro, interno, tem que ser dentro da gente, porque quando a gente muda a forma como a gente vê, quando a gente muda a forma como a gente enxerga as coisas, como nós agimos em determinadas situações, nós percebemos que realmente na verdade nem percebemos, nós sentimos que essa mudança ela volta. Porque tudo que vai, a energia que você emana, ela vai voltar. Então, é muito isso. A gente tem que poder
ter a responsabilidade de, o outro tá magoado comigo, mas o problema é dele. Eu não fiz nada. Será se não fez nada? Porque a gente não consegue ver, né? A gente não consegue ver. Mas a gente tem que ficar se perguntando, até chegar à conclusão de que, talvez eu tenha feito uma coisinha assim. Aí começa a vir as histórias, o que realmente aconteceu. E aí a gente começa a entender que ali realmente tinha um motivo, que não custa nada a gente pedir desculpa, que assim como há o cisco no olho do colega, talvez haja um palito de fósforo no nosso, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que é agradável, porque a gente mexe no orgulho, que são os padrões vibratórios da Terra, no orgulho, no egoísmo, no amor próprio exacerbado, na exaltação aqui que ele fala da personalidade que a gente tem, e isso é doloroso. Só que quanto mais a gente faz, mais Deus vai ajudando. Deus vai implicando na nossa melhora as gotinhas de sabedoria, as gotinhas de vai que tá certo. Não se preocupa não que eu te acompanho. E a gente precisa ter força para seguir, porque é esse o caminho. Não existe outro caminho a não ser o de estarmos nos melhorando, de amar os vossos inimigos. É uma missão realmente muito... se a gente parar para pensar. Vamos parar para pensar bem aqui. Com quantas pessoas a gente não está de mal, seja porque nós fizemos alguma coisa ou porque a outra pessoa fez alguma coisa. Vamos lá, vamos fazer uma listinha e vamos começar a escrever. Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? E aí, a gente pode fazer alguma coisa? Ninguém morre se pedir desculpa pra ninguém. De verdade. Eu tô falando isso por experiência própria. 10:10, ó. Jesus. Horas da gente fechar os olhos e fazer um pedido. Mas todo mundo peça aí uma coisinha enquanto eu termino aqui. E aí, pra finalizar o evangelho de hoje, eu queria falar aqui pra vocês que a mensagem que ele veio nos trazer é que, mais uma vez, o caminho, a porta para que a gente entre no reino dos céus, ela vai ser estreita. O caminho da gente mostrar coragem de seguir os passos de Cristo, porque à medida que a gente vai lá, coloca os peitos para ação e consegue se melhorar, consegue fazer o que realmente a gente tá aqui, a gente não tá aqui na Terra para brincar. Quer dizer, a gente pode brincar um pouquinho, porque enfim, né? A gente é terreno, está terreno. Não mas estamos terrenos. Mas que a gente precisa realmente seguir o caminho de Cristo, porque se ele veio para nos mostrar a boa nova, e se pelos exemplos dele nós temos a perfeição, é o caminho que a gente tem que seguir, não há outro. E por mais que os nossos defeitos, as nossas imperfeições sejam ainda muito fortes em nós, a cada dia eles podem ser um pouquinho menos fortes. Se a gente se empenhar, se a gente começar a se observar, se a gente começar a querer mudar esse padrão. Então, a gente tem que realmente viver e tentar observar o quão a gente está se entregando, na verdade, a vivência de amor, de perdão, de caridade que Cristo veio tanto nos ensinar. Porque quanto mais próximos de Deus, mais próximos daquela felicidade que a gente tanto deseja, a gente vai estar. Então, que nós possamos pensar nisso, que a gente possa olhar para as nossas ações durante a nossa semana, que a gente possa observar também as ações que a gente teve na semana que já passou, que se encerrou,
e que a gente faça essa listinha do que precisa ser mudado, do que depende de mim, do que eu realmente posso estar fazendo de uma forma diferente, que a gente possa estar fazendo esse trabalho interno para que a gente consiga aquela felicidade que a gente tanto deseja e que a gente merece, porque não estamos aqui para sermos tristes, não estamos aqui para sermos magoados, não estamos aqui para viver em lamúrias, né? Mas estamos aqui para ser felizes, e para ser feliz o caminho é simples, a gente é que tem dificuldade de entrar nessa porta, tá bom, meus amores? Queria agradecer a vocês. Eu vou pedir para que vocês peguem um copinho de água. Para quem não pegou ainda, 1 minutinho, vai lá correndo. Eu vou pegar aqui meu copinho. A Janinha disse aqui, exercício exige disciplina e o mundo nem sempre favorece. Então se torna cansativo, mas creio que essa é uma missão de todos nós aqui na Terra. Fazer algo não só por nós e nem pelos nossos, mas para um todo. É isso mesmo, Janinha. Quando a gente para e pensa que é como se fossem duas bolinhas, e essas bolinhas estivessem ligadas por um cordão que a gente não enxerga. Mas à medida que essa bolinha se movimenta para um lado, essa daqui também vai se movimentar. Então, se a gente está se movimentando para um lado de amor, de caridade, de perdão, enfim, coisas boas, essa daqui também vai vibrar assim. E se a gente está vibrando de uma certa forma para coisas que não são tão boas, essa daqui também vai fazer a mesma coisa. Então, estamos juntos, todos juntos, e separação não existe. Porque se Deus, que é Deus Todo-Poderoso, criou todos nós, somos filhos de um único Pai. Então, se somos filhos de todo um Pai, estamos todos juntos. Todo mundo pegou sua aguinha? Vamos fazer nossa prece final. Senhor Deus de misericórdia, anjos de luz que acompanharam e guiaram o nosso estudo de hoje, que nós possamos levar a mensagem hoje estudada para a nossa semana, que nós possamos estar mais atentos para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, que possamos a cada dia fazer essa limpeza que precisa ser feita das nossas almas, dos nossos corações, para que assim possamos estar mais leves e que consigamos seguir na senda da luz. Peço, Senhor, que abençoe a cada um que esteve aqui presente, a cada um que vai assistir ainda essa live, e que abençoe nós, nossas famílias, nossas casas, nossos pets, para quem tem, e consigamos realmente estar aqui e seguirmos o seu plano evolutivo, Senhor. Que assim seja. Vou só rezar um Pai Nossozinho, tá, gente? Pra gente finalizar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim
como perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Muito bom dia, gente. Quem trouxe seu copinho de água? Vamos tomar com as energias de amor e de cura que a gente tenha recebido dos nossos anjos de luz, dos seres de luz que nos acompanham, que acompanham o trabalho. Tá certo? Um bom dia para vocês, um ótimo domingo e uma ótima semana. Fiquem com Deus.